Olá, meus amigos e minhas amigas do canal do Misael Honório. No vídeo de hoje, eu quero abordar um tema muito importante sobre a história do Brasil, que as escolas omitiram. Eu estudei até o ano de 69 só, depois eu saí da escola e depois eu fiz o Enem e fiz o segundo grau completo, mas perto desses caras da faculdade que está aí, eu sou um verdadeiro mestre no sentido de conhecimento. Porque tudo aquilo que nós aprendemos na escola, tudo aquilo que o seu filho está aprendendo na escola, não é verdade. É uma história que eles contaram, que o Ministério da Educação e Cultura conta. A verdade nua e crua é totalmente diferente. Por exemplo, cinco episódios do Brasil que eu quero contar para você. Primeiro, o momento da civilização açúcar, quando o Brasil começou a plantar, produzir e transportar o açúcar. Ali você vai ver o Gilberto Freire, que ninguém gosta de ler, que é da senzala, que ele fala nos detalhes como que era na época da senzala da escravidão, coisas que os mestres deveria falar e não fala, que dizem que a escravidão aqui foi branda e tal, sabe? É assim que eles falam, Pernambuco, Bahia e tal. Foi uma coisa horrorosa. Tudo culpa, sabe de quem? Sabe de quem? Do pó branco, açúcar, o açúcar. O Brasil foi que produziu e viciou o mundo com açúcar, com o tabaco e com o café. No mundo todo. E todas elas foram cultivadas, produzidas, cultivadas debaixo da escravidão. Debaixo da escravidão. Por causa do ouro também. Rapaz, a vida naqueles indígenas, os negros, os índios, que também foram escravizados aqui, junto com o Frei Henrique de Coimbra, né? Que veio aqui para catequizar os índios. Cara, era uma fábrica de moer canas, pessoas que trabalhavam 24 horas, trabalhando 24 horas por dia dos anos 364 dias. Quando ele não aguentava mais voar aquilo ali, se prendesse o braço do cara, eles cortavam o braço, mas não parava o engenho. Sabe quantos anos o negro e o índio aguentava na senzala, na escravidão? 7 anos. 7 anos. Se ele começasse na escravidão com 57 anos, ele encerrava a sua vida de tanto sofrimento. Então, o padre Antônio de Ovieira diz o seguinte: quem ouviu a escuridade da noite, aquelas fornalhas tremendas, perpetuamente ardentes, o ruído das rodas das cadeias, da gente toda negra, da mesma cor da neide, gemendo e sendo surrado, tudo sem trégua nem descanso. Quem vira em fio toda máquina e aparato confuso e estrondoso daquela Babilônia, não poderá duvidar ainda que tenha visto etnias e Vesúvios, que é uma semelhança do próprio inferno. Então, se você prestar atenção bem no que ele falou aqui, Padre Antônio Vieira, não é eu não, não é eu não. É o inferno do engenho de açúcar, que até hoje ainda é o pesadelo. Os cortadores de cana ainda morrem aqui em Bandeirantes como trabalho escravo. Os senhores de engenho.
agro, sabe aquele agro que está tirando, ceifando, escravizando os nossos irmãos favelados? É o açúcar. O açúcar foi produzido à custa pelo sangue. Quando foi acabando a era do açúcar, que era mal produzido, meio de qualquer jeito, parasitário, e tinha gente que não estava gostando, os usineiros, usineiros só financia até hoje, porque é o governo que financia. O governo que financia os usineiros. Os senhores do engenho, é o governo que financia. Ele não dá lucro para nenhum trabalhador. Nenhum trabalhador. 1690 foi descoberta lá nas Minas Gerais as grandes jazidas de ouro, diamante. Procura lá que você vai ver nos meus vídeos lá a respeito das Minas Gerais do ouro. Tudo que você quer saber eu já falei aqui, mas o povo não quer saber de nada. Então, sobre as minas, veja lá os episódios das minhas Covida do Ouro, como que era o dia a dia. Vai lá, cara. O estado da corrupção que alastrou em Brasília. Vai lá assistir meus vídeos, para depois você criticar. As minas que foram descobertas, assim, você sabe que aonde envolve ouro, sempre o povo vai para lá. Alasca, na África do Sul, na Califórnia, aonde tem ouro, tem maldição. Ouro, ganância, sangue, sangue, sangue. Serra Pelada, vocês lembram da Serra Pelada? Enquanto não se acha ouro, tudo bem. Mas quando se acha ouro, começam as mortes. As Minas Gerais. Aonde teve um texto, o Antônio Vieira, o padre, o historiador do século XX, o Afonso Tomé também diz o seguinte: se você não leu, leia, cara. Pelo amor de Deus, não fica me xingando, não. Vai lá e lê. Eu não estou nem aí se você gosta ou não gosta do que eu falo. O trabalho da Bateia e do Carumbé, do Almocafre e da Pá, foram operações que converteram o Brasil das Minas em um super inferno de negror, perto do qual dos engenhos e fornalhas de açúcar, por Antonio apontado, não passou de indulgentes purgatórios. Os negros e os índios escravizados trabalhavam no engenho de cana, a colheita, molheita do açúcar e tal. Se concluiu que eles não precisavam de alimento. Não, eles achavam que o escravo podia dar qualquer coisa. Ele tinha 7 anos de vida. O cara que comprava o escravo, ele marcava lá o dia que ele comprou o escravo, era 7 anos, o cara não aguentava o sofrimento, morria debaixo do chicote. Nos canaviais, aqui em Bandeirantes, muitos já morreram cortando cana no meio do canavial. Então, quando ele estava morrendo, muitos negros, por fraqueza, falta de alimentação, o Rio Grande entrou nesse circuito. Começou-se a produzir o charque aqui, ó, no Rio Grande do Sul, perto de Santa Catarina. O boi era abatido, salgado. Os tropeiros que conectaram o Rio Grande do Sul com o resto do Brasil todinho, fez uma ponte de mercado, charque. Aí começou essas tropas, os tropeiros, o Rio Grande começou a produzir. De início, quem começou a trabalhar é o gaúcho, terratenense, os grandes senhores de estâncias, de latifundiários, sesmarias, as concentração doentia deles, terras e terras e terras e terras latifundiárias dos gaúchos. O latifundiário, né, é a desgraça do Brasil aí, ó, tomam toda a terra do povo. Mas os gaúchos começou a produzir o charque. Eles precisavam o quê? Mão de obra. Então nós precisamos de escravo.
Nós precisamos de escravo. Então começaram a buscar mais negros. Mais negros. Veja o que eu li sobre a indústria do Rio Grande do Sul, da Estela Gutierre de Pelotas, como era a exploração do charque, a produção do charque lá em Pelotas. Leia. O trabalho era sazonal. No começo de outubro, a bandeira vermelha era içada, anunciando que a época da matança tinha se iniciado e iria prolongar até a atividade. Então era frenética, numa área de pouco mais de 30 quilômetros quadrados, nos que dá mais quentes de verão, perto de uns 2.000 trabalhadores africanos e índios salpicados de sangue, salpicados de sangue, matando 2.000 bois por dia, os escravos. Agora você já imaginou, naquela época, matando os bois, sem ter um congelador, sem ter um frigorífico, os negros e os índios, lambuzados de sangue, os animais se batendo para morrendo, as beronhas, as moscas, e os senhores os feitores lá, o capitão do mato, ó, eles matavam 70 boi por hora. E as caldeiras, subiando 24 horas. Tudo isso os negros passaram aqui no Brasil. Agora eu pergunto para você, a sua professora te ensinou isso? Para mim não, para mim não. Eu vim descobrir agora, depois dos 65 anos. Pergunta para o teu filho se a professora dele está contando a verdade para eles, porque isso que eu estou falando aqui é a verdade. Se você duvida, faça igual eu. Vai na biblioteca e pesquise. O Brasil, o nosso querido, amado Brasil, foi construído em cima do sangue do negro, do índio, do italiano, do alemão. Os senhores do engenho nunca fizeram absolutamente nada, nada. Nada, nada. Tem muito sangue aqui no Brasil para ser pago para estes herdeiros dos senhores do engenho. Estamos vendo por aí e vamos ver cada dia mais. Aqui no canal do Misael Honório, a verdade é nua e crua. Se você gostou, faz pirraça para mim, vai aí, se inscreva no meu canal e compartilhe. Se você não gostou, cara, procure morder a sua orelha esquerda para desabafar o seu fracasso, a sua falta de argumentação. Misael Honório, Bandeirantes para o mundo.